Pronto. Viu? Prendi. Então, vem alguns conteúdos do nosso inconsciente nessa pausa que a gente dá dessas reflexões mais pontuais que a gente faz, né? Isso que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer sozinhos. Nós podemos pegar um livro, que seria uma fonte, né, de estudo e de reflexão, e ler o livro dessa forma como a gente está lendo esses trechos aqui e conversando. Só que ao invés de ouvir alguém falar, a gente vai ouvir a gente mesmo falar. Nós mesmos vamos conversar com a gente mesmo. É fazer uma palestra para nós mesmos, né? Então, se a gente não tem uma pessoa para fazer isso, nós temos a nós, certo? E nesse período que a gente fica sem fazer essa atividade, né, de reflexão mais pontual, esse período ele acaba remexendo aqueles conteúdos que estão no nosso inconsciente. E nesse período, até a próxima vez que a gente for fazer essa nova reflexão, acontecem muitos insights, né? E, inclusive, a gente pode ter um período de crise interior. De várias crises mesmo, pequenas ou até grandes, dependendo. Então, eu tive o meu período essa semana. Eu queria saber se vocês tiveram algo que chamou a atenção de vocês durante essa semana. Principalmente vocês que estiveram aqui na semana passada, né? Nas nossas reflexões. Alguém pode compartilhar alguma coisa? Priscila, boa noite. Desculpa, eu acabei de entrar, só peguei o final, eu não entendi o que que você quer. Eu tava te procurando aqui agorinha, hein? Puxa, aí você falou. É que eu tava com problema para entrar, mas eu acabei de entrar. Boa Então por isso noite. mesmo que eu tava te procurando. Deixa eu abrir pro meu gato. Olha, isso tudo vai ser gravado, né? Então, gente, é assim. O que eu falei pro pessoal foi o seguinte: que toda vez que nós temos algum período de reflexão, tá? Como nós tivemos semana passada, durante esse período que a gente fica em descanso, que a gente não está refletindo de forma pontual sobre algo, existem a ocorrência de alguns insights que podem ocorrer. Elementos mesmo do nosso inconsciente que acabam vindo para o nosso consciente, né? E acabam vindo à nossa consciência e causando algum impacto, tá? Então isso sempre acontece mesmo, é normal acontecer, tá? E o que eu falei também é que nós não precisamos de uma outra pessoa para fazer essas reflexões, tá? Essas palestras, vamos dizer assim, reflexivas. A gente pode pegar um livro, como por exemplo esse que nós estamos até usando agora, O Efeito Sombra, ir lendo esse livro, ir parando e fazendo essas palestras para nós mesmos. A gente mesmo vai fazendo uma reflexão sobre aquilo que está sendo colocado e vai procurando na nossa vida onde aquilo faz sentido. Isso é muito natural, né? Acontece de forma muito fluida, tá? Quando a gente faz esse trabalho. E durante o período, nós temos esses insights que acabam surgindo. E às vezes até algumas crises que acontecem, tá? As reflexões acabam trazendo até crises. Então, o que eu perguntei para o pessoal é se durante essa semana, principalmente vocês que estiveram conosco na semana passada, se vocês tiveram algum desses insights, se vocês tiveram algo que chamou a atenção de vocês. Foi isso que eu perguntei. Posso E eu queria falar? saber, pode falar, por favor. Então, eu estou fazendo um estudo de segunda, terça e quarta, né? Com o Vitor lá, o Antenori. E aí ele entra umas coisas assim bem profundas, sabe? Bem de a gente ir lá mesmo buscar dentro da gente várias coisas
que se você lê assim o texto, você nem pensa que é aquilo. Aí, de repente, quando ele fala, tá lá dentro, né, de Uhum, você. E aí, essa semana foi mais produtivo, digamos assim, porque quando ele falava, eu lembrava da aula passada, de várias coisas que você falou, e ele falou justamente em um dos estudos sobre as sombras, né? Que a sombra não é uma coisa ruim, tal, e aí ele veio trazendo aquelas informações e eu fui lembrando. Então ficou assim, ficou mais marcante, entendeu? Eu consegui entender melhor o estudo. E, assim, de diferente, a única coisa que aconteceu foi assim, uma das noites eu acordei e não conseguia mais dormir, de jeito nenhum, porque vinha várias coisas na minha cabeça. E eu simplesmente não conseguia dormir. Não era medo, não era nada assim, não estava ansiosa, nada. Mas vinha assim muitas e muitas coisas, como se eu tivesse assim, muita coisa para refletir, entendeu? E eu não simplesmente não conseguia dormir, eu tive que ficar ali com os meus pensamentos mesmo, entendeu? E fiquei vamos dizer que das 4 até não dormi mais. Eu passei o dia sem dormir. isso E foi acontece. só isso. Isso acontece. Não é só isso. É muita coisa, sabe? Isso acontece. Vocês vão perceber, para quem ainda não tem essa vivência, né? Que vocês vão acordar, abrir os olhos, refletindo. É uma loucura. E é o momento, muitas vezes, mais fértil. Aquele momento que você dormiu e você acordou. Aí você fica, às vezes acorda bem cedo mesmo, 5 horas da manhã, você acorda do nada, e Uhum. aí começa a vir um monte de coisas na sua cabeça. Um monte de reflexões. E é tanta coisa interessante que vem, porque é interessante mesmo, que você não quer esquecer, deixar aquilo de lado, virar e dormir de novo. Você não quer. Você quer continuar nesse monólogo interior. Então, não é um monólogo de você apontar o dedo para alguém, de você estar com raiva de alguém, de você sentir mágoa de alguém. Não é esse monólogo. É um outro monólogo. São insights, explicações que ficam vindo para você, sabe-se Deus da onde. O que foi que aconteceu, né? Se foi uma conversa que a gente teve lá no plano espiritual, porque a gente deu uma abertura, né? A gente está dando abertura para entender melhor essas questões nossas internas. Então, quando a gente dá essa abertura, o que acontece? A espiritualidade aproveita realmente e eles vêm e nos dá mais conteúdo importante, porque nós estamos abertos. E quando a gente acorda, por que será que é quando a gente acorda? Justamente por isso. Então, não é alguém que está fazendo o trabalho por nós. Não, é nós que nos abrimos e agora esse conteúdo pode chegar. A gente pode muitas vezes apenas captar esse conteúdo que está aí, pairando para a gente não capta, porque a gente está sempre com aquela nuvem aqui nesse nosso chakra coronário que impede que entre aquela informação tão importante para a gente, aquilo que a gente busca com avidez, que são as explicações, né? Nós queremos explicações. Por mais que a gente ache que a gente não ligue, não é verdade. A gente quer explicações, né? Então, essa semana foi uma semana muito rica para mim, né? Justamente por algumas questões que aconteceram depois da aula. Uma pena que a Maria Inês não esteja aqui, porque ela me veio com questionamento no dia seguinte da nossa reunião. Eu não vou falar aula porque, na verdade, não é aula, é uma reunião que a gente está tendo aqui, né? Então, ela me veio com um questionamento muito interessante. Nós falamos na semana passada que quando a gente faz o trabalho do autoconhecimento, né, a gente precisa olhar para dentro.
Então, tudo o que acontece, por exemplo, se eu vou perdoar alguém, eu não posso perdoar alguém porque eu não posso prejudicar aquela pessoa. Percebem? O que eu estou visando o quê? O que está fora de mim. Eu não posso não atacar alguém, porque senão eu vou prejudicar aquela pessoa. O que acontece nesse caso? Eu não estou fazendo autoconhecimento. Eu estou tendo uma atitude pautada no que é externo a mim. Então, eu não estou indo para dentro. Não estou fazendo esse mergulho interior. Para eu fazer esse mergulho interior, eu preciso deixar o externo para lá, realmente. Aí ela veio e me perguntou, mas como eu posso, o que eu posso fazer? Eu vou ficar só olhando para mim mesma, para o meu próprio umbigo, né? E vou deixar de me preocupar com os outros, eu vou só olhar para mim mesmo, isso não é egoísmo? E a questão que nós também comentamos do presidente, né? Que não é produtivo para a gente, não adianta a gente ficar atacando esse presidente, porque ele, na verdade, ele está fazendo o que na cabeça dele ele acha que é certo. Ele está fazendo tudo que dentro dos valores dele é a coisa correta a ser feita, né? Então, ela veio também me questionar, mas como que eu posso não atacar ele? Mais ou menos assim, tá? Não foi com essas palavras, não. É que é como eu tô me lembrando. Então, como eu posso não olhar para ele se ele está prejudicando várias pessoas? Então, eu disse para ela o seguinte, e ela entendeu, né? Que na verdade não importa o fora. Fora de nós tem muita coisa que está acontecendo de forma prejudicial ao mundo, ao planeta. E não só ao planeta, a gente sabe, a galáxia, não é? Há outros seres que existam fora daqui do planeta Terra. Nós estamos prejudicando, não é verdade? Mas quando eu faço autoconhecimento e eu quero realmente perdoar alguém, eu preciso entender onde isso é importante para mim. Não adianta eu ver o outro primeiro, eu tenho que ver primeiro a mim. O que eu estou fazendo, né, comigo quando eu não perdoo o outro, quando eu ataco o outro, quando eu odeio aquele outro? O que eu estou fazendo comigo? Então, é essa consciência que a gente precisa ter, né? E daí ela foi entendendo que quando eu não faço esse mergulho para dentro de mim e vejo a mim mesma, isso não significa que eu estou esquecendo o outro, que eu não estou levando ele em consideração. Não, simplesmente significa que agora esse momento é meu. Não é do externo, é meu. E agora eu preciso conversar comigo. Eu preciso dizer para mim por que odiar o outro é muito ruim para mim. Por quê? Porque eu estou me envenenando. É um veneno que eu vou tomando o tempo todo. E ele está passando por tudo. Ele está passando pelos meus corpos sutis e ele está passando pelo meu corpo físico. Quem está ficando doente sou eu. Porque se a gente Ô, pensar que a Pri, outra pessoa. Oi, oi, posso dar só uma palavrinha para pode, contribuir? pode, pode. Isso até para os meus pacientes eu falo em psicoterapia. O perdoar em si, ele não é só esquecer, né? Que é o que vocês estavam até comentando na primeira semana passada, infelizmente eu não consegui estar. Mas assim, o perdoar, na verdade, é deixar de acusar, é deixar de ficar ali focando no outro, no que o outro fez, no que aconteceu, porque já aconteceu. A questão é como eu me sinto e o que eu aprendi com isso. Exatamente. E o que eu vou fazer para que isso, de alguma forma, essa ferida que ficou, vire uma cicatriz que eu me lembro que eu não posso sentir ou pensar algumas coisas e com que eu aprendi isso. Às vezes eu até recorro ao mesmo erro, mas não sofro tanto quanto eu sofri, porque eu sei o caminho que funciona. Não adianta eu ficar, mas ele fez isso, mas aconteceu isso, mas eu. Porque a gente corre o risco de entrar num vitimismo e começar a se vitimizar.
e começar a falar, poxa, mas só comigo acontecem essas coisas? Só em mim que acontece? E aí é um outro risco que a gente corre também. E aí fica esse veneno todo que você tá aí acabando de falar que vem até mesmo para outras situações além do emocional. Sim. Na verdade, né? Até vamos ler aqui o slide, olha. Alguns exemplos. Foi aqui que a gente parou. Quando agimos motivados por uma raiva ou descontrole ao falar com outra pessoa, a sombra ganha. Então, quando eu tô com raiva, o que acontece? Eu ajo de forma impulsiva, é aquilo que está dentro de mim e que vai em direção ao externo. Essa raiva toda passa por mim, me envenena, para chegar lá no outro e talvez nem entrar no outro. Porque se aquela outra pessoa ela estiver numa outra sintonia, ela não vai nem receber. Não vai nem fazer mal para ela. Mas para mim vai fazer. E quando a gente faz isso, quando a gente reflete sobre isso, né, a gente lembra do alto amor, tá? E aí foi ontem, não, foi domingo. Eu ouvi um vídeo do Sadhguru. Eu até postei lá no meu Facebook. Foi maravilhoso aquilo, porque foram respostas que eu recebi, né? Eu tive um sonho com uma pessoa que é muito difícil de eu lembrar dela e não sentir uma coisa muito forte dentro de mim, que não é muito positiva. Mas não adianta eu ficar negando e dizendo que eu não sinto isso, né? Eu não tenho como negar. Não adianta eu ficar, ah, mas essa pessoa, ela fez tudo isso. Ah, mas essa pessoa, ela fez aquilo, aquele outro de bom. Não adianta fazer isso. Eu tenho que levar para mim o que está acontecendo comigo de verdade, né? E dentro de mim descobrir o que está acontecendo de verdade comigo. O problema não é o outro, não é aquela outra pessoa. O problema sou eu. Então, eu acordei porque eu sonhei com essa pessoa. E no sonho, eu estava tudo bem com essa pessoa. Aí eu acordei revoltada. Mas como? Como pode? E eu não aceitava isso. E fiquei assim, acordei brava mesmo, porque eu não fico mais me escondendo atrás de nada, né? Nem do mentor. Os mentores já, eles já estão até, devem ter saído já de perto de mim, porque eu busco ser sincera o tempo todo, sem medo, né? Porque se existe amor, existe compreensão. Até comentei na outra reunião daquele aluninho, daquele filho que faz tudo errado, que pisa mesmo nos tomates, mas os pais continuam amando ele, não é? Então eu acho assim, é mais importante, mais íntegro da minha parte eu ser realista comigo mesma, ser real e parar de fingir, né? Do que ficar fingindo uma coisa que eu não sou e não estou resolvendo nada. Então a única diferença de antigamente para hoje é que hoje eu não busco mais culpar apenas e cair no vitimismo, como a Taina falou. Porque assim, aquela outra pessoa é isso, tem, não cabe nos dedos, né? A quantidade de problemas que essa outra pessoa tem. E eu não. Eu é isso de bom, é esse outro de bom, aquele outro de bom, né? Mas como tudo isso acontece? Eu sei que com vocês não acontece esse tipo de coisa, porque vocês são já tops. Mas eu tô aqui para dizer que comigo acontece. E assim, é maravilhoso, gente, quando acontecem essas coisas, porque você aprende muito, né? E aí veio o Sadhguru dizendo, me dando todas as respostas, né? Ele falou, ó, esse aqui, que é o nosso corpo, esse aqui é o nosso corpo, né? Então ele fala, esse aqui é indefeso. Se você bater numa criança, ela pode fazer alguma coisa em algum momento. Ela pode chutar, ou a hora que você estiver dormindo, ela pode te dar
sei lá, tacar alguma coisa na sua cabeça. Até uma criança pode ter mais defesa do que esse aqui, que é o nosso corpo. Então, como a gente age com esse corpo? A gente cuida dele? A gente realmente respeita esse corpo? Tem o auto-amor por ele? E ele é totalmente indefeso, né? Então, tudo isso que a gente faz com os nossos pensamentos destrói esse veículo que está aqui para nos dar essa oportunidade de aprendizado. Inclusive, esse aprendizado que eu estou tendo agora, né? Que pode ser que eu não tenha por tanto tempo assim, se eu continuar com certos hábitos mentais, principalmente, e físicos também. Então, na verdade, ele foi mostrando, né, o que faz os pensamentos, como eles agem na nossa vida, né? E que não adianta a gente se iludir apenas dizendo que, olha, mas aquela pessoa, ela tá fazendo isso, você tá lá dentro, né? Nossa, que é isso? Ah, mas ela está fazendo pelo bem. Mas lá dentro você não tá sentindo isso. Então, é o mesmo que nada isso. Por isso que a gente precisa fazer esse mergulho aqui dentro e olhar para aquilo que a gente tem dentro da gente. Realmente, as sombras querem ser vistas, elas querem aparecer. E quanto mais a gente afunda elas para esconder, mais elas fazem esse esforço para sair. E a hora que sai, é daquele jeito. Sai da frente, que aí vem ela, né? Então, gente, essa semana foi muito importante para mim, nessa parte do autodescobrimento, né? Porque existem certas coisas que vêm dentro da gente e que realmente a gente não sabe como lidar com isso. Não sabe. E assim, eu confesso que às vezes eu digo para mim, estou sentindo isso, não sei como lidar, de verdade, não sei, não sei. Eu quero muito um caminho para descobrir como lidar com isso, para não sentir mais isso, mas eu admito que eu sinto isso e como que eu vou fazer? Aí, com essa abertura, o tempo vai passando, alguns dias vão passando, daqui a pouco vem uma resposta de um jeito ou de outro, tá? Então, isso é a coisa mais linda de se fazer esse trabalho do autoconhecimento e que para mim é apaixonante mesmo. É como a gente amplia a nossa consciência, como a nossa consciência abre de um jeito maravilhoso, né? E que realmente vale todo esse esforço que a gente faz, tá? Mais alguém gostaria de falar? Para nos enriquecer com essas experiências que vocês todas devem ter, vocês todos. Só estou ajudando o pessoal a entrar, tá? Tem gente Ah, entrando aí agora. ai, obrigada. Não tá bloqueada a reunião, né? Não? A Não, reunião tá bloqueada, não, né? tudo bem. Eu não tenho como ver aqui. Bom, Tá tudo então, ok. tudo ok? Então, quando traímos as pessoas amadas, a sombra ganha. Então, tudo aquilo que a gente faz daí em relação ao externo está marcado pelas nossas sombras. Por mais que a gente queira escondê-la. A gente esconde as sombras, porém as nossas atitudes fazem com que elas venham à tona. E é tudo tão sutil, gente, que você acha que tá tudo bem, que você tá indo muito bem, até que você percebe o pulo do gato ali, da sua sombra, né? E aí você vê, olha só o que eu estou fazendo. Eu nunca poderia imaginar que essa minha atitude é reflexo da minha sombra. Então a gente precisa ficar muito atento mesmo, porque as sombras vão se manifestar e nem sempre a gente vai saber. Nem sempre. A gente vai estar atento e perceber que é a sombra. E que isso precisa ser trabalhado, né? Visto
e, e orientado, né? Essas sombras nada mais são do que aspectos nossos que precisam de uma orientação. Não precisam ser eliminados, mesmo porque não vão ser eliminados. Fazem parte da gente. Aqui, quem é, sei lá, uma pessoa que é impaciente ou que tem aquela proatividade, ela não vai deixar de ser assim, mas ela vai conseguir equilibrar isso de uma forma saudável. E isso é só um exemplo, tá? Em todos os aspectos. Uma pessoa crítica, ao invés de julgar os outros, ela vai usar essa capacidade de ser crítico, né? Ela vai usar de uma forma produtiva, que vai ajudar, inclusive, a coletividade. Porque é importante que a gente tenha senso crítico. Nós temos que ter, né? Senso crítico, discernimento, tudo isso é importante, tá? Então, mais exemplos. Quando nos recusamos a aceitar nossa verdadeira natureza, a sombra ganha. Então, eu tenho que aceitar o que eu sou. Às vezes, nós somos manipuladores. E tem pessoas que são mais ainda do que outras, têm uma capacidade grande de manipulação. A gente precisa aceitar esse aspecto e orientar ele, para que ele haja a nosso favor. Não adianta dizer nunca mais eu vou manipular. Mentira! Porque a nossa mente, ela vai por caminhos que a gente não percebe. E ela passa a perna na gente. E quando vai ver, a gente já está manipulando e nem percebeu. E com isso, e dessa forma é tudo na vida, tá? De cada um dos nossos aspectos, eles estão presentes dentro da gente, eles vão vir à tona de um jeito ou de outro, e nós vamos ter que lidar com eles. E nós somos responsáveis por eles. Então, o que eu causo com os meus aspectos internos é responsabilidade minha, mesmo que eu não saiba. E aí eu também havia falado da outra vez a questão da atração, né? O que a gente atrai pra gente o tempo todo. E isso é algo que às vezes a gente não entende. Nossa, mas eu sou assim, eu dou palestra, né, Neide? A Neide dá palestra. A outra, a Taina, faz consultas, atende tão bem seus pacientes, tem empatia com eles, a Belisa no seu trabalho, né? A Márcia lá na escola, a Sandra, todo mundo super empático. Daqui a pouco a nossa vida vira de ponta cabeça e a gente não entende por que aconteceu isso. Mas por quê? E a gente não entende. Que raio é esse? Porque, na verdade, as nossas sombras, elas estão atraindo isso. Então, se eu ainda não sou próspera, por exemplo, na parte financeira, existe um aspecto meu que está travando isso. Eu preciso buscar essa sombra. Onde eu estou sendo impedida de prosseguir, de ir para frente? Por que alguns eventos na minha vida se repetem o tempo todo? Eu preciso ver por que isso acontece. E a resposta está todinha dentro de nós. Sempre. Não está no externo, tá? Porque se existe realmente isso, que até a ciência fala, né? Que é essa lei da atração, eu acredito que exista. Então, como que a gente não atrai tudo aquilo que a gente quer? Qual é o segredo dessa lei, né? O segredo está aqui dentro. Então, a única forma da gente realmente ampliar os nossos horizontes é fazendo esse conhecimento interno, é entrando dentro da gente. Esquece esse negócio de não aceitar isso, não aceitar aquilo, não importa o que esteja dentro da gente, é nosso. A gente precisa aceitar e a gente precisa se amar. Porque quanto mais a gente vibra amor, mais amor a gente recebe. E a energia do amor é a energia maior que existe,
Não existe outra energia de maior alcance além do amor. É a energia divina, né? Então, quanto mais alto amor a gente tiver, aí sim a gente vai olhar para o outro e vai perdoar, porque a gente tem amor. Tá aqui o amor, tem. Como eu vou perdoar se aqui não tem amor? E Jesus mesmo dizia, não é? Tem que primeiro olhar para o próximo. Quem é o próximo? Você mesmo. Nós somos o próximo. Eu sou o meu próximo e cada uma de vocês é o próximo de vocês. Não é o outro. Primeiro somos nós. E aí a gente vai gerar esse auto-amor. E esse auto-amor vai expandir para fora. Aí ele vai para fora. E aí a gente vai ter mais tolerância. Há um ano e meio atrás, a coisa é rápida, viu? Eu acho que foi até um ano atrás. Eu comecei a pegar ranço de dar aula para sexto ano. Eu não estava mais suportando. E eu olhava para eles assim, eu já ia com raiva. Gente, porque eu sou muito sincera, eu não vou esconder nada. E eu tinha mesmo, e eu entrei em choque comigo mesmo, porque como que eu vou fazer uma coisa que eu não estou amando fazer? Minha vida não é assim, eu gosto de fazer o que eu amo fazer. Eu não faço as coisas só por dinheiro. E eu estava indo por dinheiro. E isso estava me incomodando demais, me chocando com os meus valores agora, atuais. E eu fiz um trabalho, eu decidi que ia ser diferente. Foi no fim do ano passado, eu fiz esse trabalho no fim do ano passado comigo. E eu disse que ia ser diferente. E eu comecei a me ver, dentro de mim mesma. E conforme eu fui me amando cada vez mais, eu percebi que lá fora, esses alunos pequenos, eles não estão fazendo isso para me atacar. Eles não são assim para me atacar. E hoje eu tenho uma compreensão deles enorme. Não existe uma aula que eu saia com raiva deles. Muito pelo contrário, eu sinto um amor enorme por eles, enorme. E olha que hoje como que fala? Como é que fala quando a gente, me provaram. Hoje foi uma aprovação, gente. Porque hoje escolas inventaram de que a gente tinha que usar um tal de Jamboard. E é uma tela que a gente compartilha e todos eles compartilham post-its, todos. Então eu fiz um trabalho lá com eles que vai gerar um texto e tinha 4 perguntas e tinha 4 páginas. Gente, aí os alunos iam lá e colocavam os post-its respondendo as perguntas para compartilhar. E a um lá, que a gente não sabe quem é até agora, apagava tudo. E foi uma loucura. Até que a gente conseguisse conscientizar alguns, e os outros alunos, eles entraram em choque também, porque eles queriam fazer, eles se sentiam desrespeitados. Então foi um aprendizado maravilhoso hoje. Foi cansativo, mas foi maravilhoso. Tudo que depois eles refletiram sobre as coisas, sobre a situação, sobre esse momento. Alunos de sexto ano. Então, eu saí de lá feliz, embora cansada, mas eu não consigo ter raiva. Agora, se fosse o ano passado, meu Deus. Porque era uma coisa que eu tinha dificuldade de lidar com isso. Então, gente, nós vamos encontrar várias dificuldades na nossa vida, por mais legais que nós sejamos, por mais estudos que a gente tenha, mesmo que a gente fique lá no centro espírita, na igreja, toda semana, sejamos maravilhosos, vai ter um momento que alguém vai tirar o seu pior. Sabe aquele pior que nem você conhecia que estava lá dentro? Vem. E aí você fica frustrado porque você estava, nossa, eu estava indo tão bem. Olha o que aconteceu. Aí você fica com raiva porque aquela pessoa tirou o seu pior. Nós temos o nosso pior sempre. E ele sempre vai vir. E quando ele vem, a gente tem que acolher. É isso que a gente precisa fazer, né? Então, esse livro e muitas outras fontes que existem aí,
para a gente estudar, eles trazem justamente isso, que a gente pode vivenciar na nossa carne. Então, é um conhecimento vivenciado mesmo. Não basta ter, olhar, ler isso e não trazer para a sua vida. Não basta. Nós precisamos olhar, ler e trazer para a nossa vida. E fazer esse trabalho. Agora, quem não está disposto, começa a ler já, isso não serve. Larga, chuta e vai embora, vai fazer outra coisa. Mas quem começa a fazer o autoconhecimento não para mais. Porque é fascinante. Realmente, tá? E muda a nossa vida. Eu vou dizer que deixa a gente mais inteligente. Inteligente mesmo. No entendimento geral das coisas. Até intelectual, realmente. Por que que acontece isso? Porque a nossa mente, ela se abre. Quando a gente se abre para nós mesmos, a nossa mente se abre para o mundo e para o universo. E a gente capta. A gente começa a captar coisas. E essas nuvens escuras, a gente precisa fazer todo o possível para que elas saiam logo. Porque elas estão impedindo que a gente capte outros conhecimentos que a gente não tem. Mas que o universo tem. Tá no universo. Pronto para a gente captar. A gente pode captar, nem que sejam uns fiascos, uns fiozinhos, uma luzinha. Mas isso já faz uma diferença gigante na nossa vida. Por isso que, quando a gente começa a fazer o autoconhecimento, a gente não para mais, tá? E a gente se ama. E esse é o principal fator, se amar mais, né? Então, olha, até que aceitemos tudo o que somos, o efeito sombra terá poder para retardar nossa felicidade. Por quê? Porque não é ele que está boicotando lá? Ele está nos boicotando. As nossas crenças limitantes estão lá dentro. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa preconceituosa, tenho preconceito quanto à raça, por exemplo, mas não quero admitir, hein? Olha, eu não, mas ele tá lá. Enquanto eu não olhar para esse preconceito e não trabalhar ele, esse preconceito estará barrando eventos importantes que possam estar chegando para mim. Ele vai estar barrando. E não tem outro jeito. E é muito forte isso. Tudo isso que a gente sente dentro da gente é forte demais, é um poder gigantesco. E a sombra, ela tem um poder além dos limites. Porque ela está confinada, presa, oprimida. Então ela tem um poder forte de impactar tudo na nossa vida. E aí entra a lei da atração, né? A lei da atração, ela acontece quando a gente tem aquele sentimento forte, aquela vontade forte, né? Aquele desejo. E aquilo que a gente mais sente dentro da gente é o que a gente vai atrair. Então, o que adianta a gente visualizar, por exemplo, uma casa? Mas não é tudo que a gente mais quer. Mas uma casa nova, bonita, seria uma boa ideia. Mas a força da casa não é tão forte assim, não está se impondo tanto. Porém, lá dentro de mim, lá no fundo, alguém um dia me ensinou que ter dinheiro e ter condições e gente rica só tem problema. Eu nunca penso isso, mas está lá dentro. E aí, toda vez que eu quero a casa, vem um sentimento em mim que eu não sei. Por que eu sinto aquilo? Não sei. Mas toda vez, vamos supor, né, que eu queira essa casa rica, bonita, né, num lugar bom, me venha um sentimento esquisito que eu não consigo definir. E eu deixo para lá. Continuo visualizando a minha casa. Esse sentimento pode ser uma sombra, que é uma crença limitante que está dentro de mim, e ela é a forte. Ela é forte. Ela vai barrar que venha esse
esse meu desejo que é mais racional. Está aqui na minha mente de agora, né? Com os conhecimentos que eu tenho. Então, muito do que a gente não atrai, que a gente gostaria de atrair, não atrai, vem das nossas sombras. Elas são aquelas que nos impedem de chegar aonde a gente quer chegar, tá? Para que a gente consiga chegar aonde a gente quer chegar, a gente precisa soltar tudo. Ficar leve, soltar de verdade, estarmos decididos a isso e realmente liberar tudo. Se você tem preconceito, libera tudo. Descobre que isso não faz sentido. Nós podemos ter sido negros, nós podemos ter sido japoneses, índios, loiros lá da Alemanha, podemos ter sido de todas as raças. E se eu fui negra? E aí? Como que eu lido com esse preconceito? Então, são essas conversas que a gente precisa ter com a gente mesmo. E decidir largar. Aí começa a abraçar pessoas negras, começa a trazê-las para a vida da gente. Isso eu estou dando um exemplo em relação ao do preconceito, tá? Então, é realmente mergulhar naquilo que a gente mais teme. Porque aí a gente vai conseguir se libertar dessas amarras, dessas correntes. E aí a gente vai melhorar a nossa vida. Então, é por autoobservação também da nossa vida, de como se encontra, como se encontram as nossas condições, né? E aquilo que realmente está dentro de mim reflete no externo. Exatamente isso. Porque nós temos esse poder. Por que nós vivemos no Brasil? Porque nós fomos atraídos, sim, numa sintonia para esse país. Mas nós poderíamos estar na Suíça, naqueles países de primeiro mundo, só que nós não fomos atraídos para lá. Nós fomos atraídos para cá. E isso não é por acaso. É lei da sintonia e da atração. Então, nós estamos aqui, nós temos o governo que a gente tem que ter, que a gente atraiu para a nossa vida. Nós temos que fazer algo com isso para melhorar a nossa vida. E um dia, se a gente precisar estar num lugar onde a gente, poxa, não é um lugar tão incrível assim, a gente vai estar lá para quê? Para fazer uma missão. Porque nós escolhemos ir lá como a Madre Teresa de Calcutá, não é? Que escolheu ir lá nos lugares mais difíceis e fazer as coisas mais difíceis. Ela escolheu esse caminho. Mas com certeza, se ela pudesse escolher, ou melhor, ela deve ter podido escolher, né? Mas ela deve ter feito essa escolha. Se ela fosse aonde ela iria ser atraída, para onde será que ela iria? Um Chico Xavier, talvez nem viria para essa terra, né? E outros que têm tantas outras pessoas que existem. Muitos que vieram para cá realmente porque eles quiseram ajudar. Muitos, na verdade, né? Então a gente precisa ampliar cada vez mais isso que está aqui dentro. Botar tudo para fora e olhar tudo que é nosso. O quanto antes. Porque se a gente continuar com essas nossas passadas aí de formiga, vai demorar mais. Mas pode ser muito rápido. Não precisa demorar, né? Se passar sem reconhecimento, a sombra nos impede de ser plenos. Olha quanta verdade tem aqui. De alcançar nossos melhores planos e nos faz viver uma vida pela metade. A vida pela metade é isso. É quando a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais e a gente... Nossa, eu preciso falar isso. Enquanto eu não falo o que eu preciso falar, eu estou vivendo pela metade. Enquanto eu não sou o que eu sou, eu estou vivendo pela metade, né? E eu tenho cada vez menos auto-amor, né? Quando eu não ouço o meu ser. Vocês gostariam de falar alguma coisa?
Sim, não. Não, sim. Não? Neide, gostaria de falar alguma coisa, Neide? Oi, gente, é a Paty. Eu entrei mais tarde, Oi! desculpa, Tava sentindo sua mas falta tô já. aqui. Você entrou Nossa, foi agora? uma loucura essa semana. Não, faz um tempinho, acho que Quem uns tá aqui? 20, não, 10 Deixa eu ver quem minutos, tá acho. aqui. 20 minutos. Deixa eu ver. A Márcia, Taína. A Aline tá aí. Que legal, Aline. Ana Paula, Luciana. Ah, Luci! Ai, que legal. Que bom ver vocês, gente. Não tô vendo, né? Vocês têm que aparecer aí para eu ver, ó. As aparecidas estão nesse bloco. Então, gente. Então, continuando aqui. Quando levada a sério e compreendida, a sombra pode gerar uma nova realidade que irá alterar a forma como nos sentimos em relação a nós mesmos e a todos os que estão ao nosso redor. Olha aí, ó. O nosso redor sendo afetado. Então, vocês querem realmente amar as pessoas, respeitar as pessoas, perdoar as pessoas? Comecem a se amar. Nós precisamos nos amar muito mais rápido do que a gente imagina, porque o tempo urge, né? O tempo urge. As coisas estão mudando. E nós não somos mais esses jovenzinhos que estão nascendo agora. Nós não somos esses bebês especiais que estão nascendo agora, que são seres que já vêm preparados para essa nova era, para trazer o conhecimento. A gente precisa correr, gente. Nós somos de um tempo mais antigo. Algumas não, né? Que nem a Belisa, a Patrícia. Todas vocês, né? São todas bonitas e novas. A verdade é que a gente tem que correr, gente. Não temos mais tempo a perder. E nós precisamos ajudar a realmente a criar essa nova realidade no planeta, né? A fazer essa reurbanização no astral e aqui na parte material do nosso planeta, na parte física. Nós podemos mudar isso. Mas toda mudança, ela é antecedida por crises. Não existe mudança sem que antes haja alguma crise, tá? A crise justamente é quando os valores antigos, eles começam a ser colocados à prova, questionados. Quando a gente muda alguma coisa, quando a gente começa a questionar. E a vida, ela tem todo o tempo, né? A vida não tem pressa, ela tem todo o tempo. Então, a gente fica aí na vida, né? E fica sendo legal, e fica sendo bonzinho o tempo todo, e fica ouvindo. Ah, eu vou fazer ouvidos moucos. Ouvir essa expressão antiga? Ouvidos moucos? Então, a gente vai fazendo esses ouvidos moucos, né? Ai, faz de conta que não é comigo, e não falo nada, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. A vida tem, a vida tem a vida inteira, tem o infinito. Só que a gente não aguenta. Vai chegar um ponto que, se a gente não falar, se a gente não fizer aquilo que o nosso espírito quer, se a gente não se libertar, a gente vai ser extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Aí todo esse nosso amor pelo próximo vai se traduzir em problemas. Problemas que nós vamos causar. Nós vamos causar o mal. Essa é a realidade. Porque a nossa energia interna é tão densa, é tão oprimida, que ela é isso que a gente está jogando no mundo. Isso. E energia, gente, é o que existe. Nós somos feitos de energia, energia condensada. E o nosso pensamento, os nossos sentimentos
estão jogando para o ambiente o tempo todo energia. Então não adianta mentir. Imagine a nossa responsabilidade depois que a gente entra em contato com esse tipo de tema e não faz nada, e continua na mesma e não modifica nada. É uma grande responsabilidade nossa. Nós estamos entrando em contato com esses temas. E não é à toa, né? A gente precisa, então, começar a levantar as mangas aí, erguer as mangas e começar esse trabalho, tá? E com a maior sinceridade que possa existir dentro da gente. Sem medo de ser feliz. Aceitar tudo mesmo. Tiver que aceitar, tenho inveja? Puxa, tenho inveja. Oh, meu Deus, e agora, hein? Tô com a maior inveja. O que eu vou fazer agora? Tô mesmo. Olha, eu não queria aceitar, mas não é que é mesmo? Não vou nem falar pra ninguém, deixa eu ficar quieta. Deixa eu ficar quieta mais. É mesmo, né? Não precisa falar pra ninguém. Ninguém precisa saber. Quem precisa saber? Além da gente. Não é? A gente precisa saber. E não adianta só saber e ficar na dela. Fica aí quieta, não faz nada. Não, a gente precisa fazer, precisa se ouvir e precisa se amar. E se trabalhar, se tratar. Fazer autoterapia. Buscar um terapeuta. Se tiver condições. Todos nós devíamos fazer terapia. Todos nós. Todos nós precisamos disso, sabe? Tendo em vista todas as vidas passadas que a gente já deve ter tido. E tudo o que a gente já deve ter passado, os traumas que a gente já deve ter colecionado e que estão dentro da gente que a gente nem imagina. Então, uma terapia sempre é muito favorável, tá? Mas, se a gente não pode fazer uma terapia por questões materiais, a gente pode ler um livro e fazer isso que a gente está fazendo aqui. E se a gente nem tem alguém para falar ou para refletir com a gente pode refletir sozinho. Eu sempre fui adepta disso. Não gosto de gerar dependência de nada. Nós não podemos gerar dependência. E nem numa pessoa que vem fazer um curso com a gente, ou se a gente dá uma palestra. A gente que trabalha com pessoas, né? Eu trabalho muito com gente. Então, eu trabalho com crianças, eu trabalho com adultos, alunos. Eu não posso gerar dependência nessas pessoas. Porque eles precisam descobrir que eles são capazes. Sozinhos, se não tiver nada, nem ninguém. Tá? E eu não vou dizer que vai demorar mais ou vá ser mais rápido. Não. Isso depende da pessoa. Você pode fazer uma terapia e ficar fazendo terapia anos. E nada acontece. Você pode pegar um livro, efeito sombra, pega o livro lá, começa. Em 1 mês, em 2 meses, você virou a sua vida de cabeça para baixo. Porque nós temos um momento. A gente precisa aproveitar esse nosso momento. Né? Se esse momento é o de buscar, a gente tem que aproveitar esse momento. Tá? E eu percebo que o momento de todos nós que estamos aqui, eu acredito que o Luciano ainda esteja aqui, né? Deixa eu ver. Eu tô falando todos porque tinha o Luciano aqui. Tá aí. Se todos nós estamos aqui, é porque todos nós estamos buscando. Chegou o nosso momento. Graças a Deus, né? Então vamos pro próximo. Ainda é tudo do livro, tá? A sombra talvez seja um dos maiores presentes disponíveis para nós. É um presentão, hein? Carl Jung a chamava de sparring, ou parceira de treino de boxe. Que é isso mesmo. É o nosso sparring, né? A gente tá lá lutando com a sombra, a gente não quer saber daquilo. Muitas vezes vem um negócio assim, eu tenho medo, tá? Eu tô dando um exemplo. Então, vem aqui para mim, vamos supor. Eu tenho medo
e eu não faço as coisas porque eu me acovardo. Mas eu pinto para o mundo inteiro que eu sou a fortuna, que eu vou lá, eu faço e aconteço. Aí quando eu não vou, eu me justifico para o mundo. E assim vai. E eu fico nessa luta. Imagina, eu quero mostrar para o mundo algo que eu não sou, a sombra lá me cutucando e eu, fica quieta, vai para lá. Aí ela vem de novo, aí ela se mostra de uma forma ou de outra. Enquanto a gente não olhar para ela, a gente vai estar nessa luta. E quando a gente finalmente descobrir, aí sim, porque aí a gente vai ter que encontrar maneiras de lidar com ela. Como eu faço para equilibrar uma sombra? Aquela que é forte, que impacta na nossa vida de uma forma assustadora. E que eu vou ter que enfrentar essa sombra. Eu vou ter que dizer não para algumas coisas. Às vezes eu não vou ser tão importante como eu gostaria para os outros. Para ir e dar atenção para aquilo que eu sou de verdade. Então, na verdade, é preciso ter muita coragem para enfrentar a sombra. Você quer falar? Beleza? Não? Eu vi você fazendo assim. Então, a sombra é a oponente dentro de nós. Ela está contra aquilo que o nosso racional quer, né? Que expõe falhas e aguça habilidades. É a professora, o treinador, o guia, que nos apoia no descobrimento de nossa verdadeira magnificência. Então, quando a gente traz tudo para o nosso consciente, tudo que a gente consegue, né? Porque tudo realmente nós não vamos conseguir, esse tudo, tá? Essa totalidade de eventos que tem dentro da gente, né? De características, tudo isso vai vindo ao seu tempo. Aquilo que vem agora é porque agora eu consigo resolver isso que vem. O que está vindo é o que eu consigo resolver. E quanto mais vem, aí você pensa, agora vai vir mais sombra. Agora vai vir mais. E cada vez mais. Aí parece que a corda vai apertando. Porque na verdade a gente está aberto e elas estão vindo, né? E quando a gente finalmente age diante da vida com mais assim integridade, né? De uma forma mais total, mais rica da gente mesmo, mais integral, né? A gente é inteiro e a gente é mais a gente. E aí sim a gente é grande, porque nós conseguimos nos apoderar da gente mesmo. E aí provavelmente muitas coisas começam a mudar na nossa vida, muitas. O universo começa a trazer aquele rio favorável, a corrente favorável a nós, e a gente vai nesse fluxo que é o nosso mesmo, o da nossa vida de verdade, né? Tudo por quê? Porque a gente começa a ser a gente mesmo e para de ser algo que a gente fica projetando, né? Aquele eu ideal que a gente fica projetando. Existe na psicologia o eu ideal, né, Taína? Tá aí, Taína? Taína? Isso. Oi, Conta pra gente tô um sim. pouco. Você conta um pouco pra gente sobre esse eu ideal e eu real da psicologia. Bom, o que eu estudei, tá? Porque hoje eu tô numa linha totalmente diferente para atender. Mas apesar de gostar muito dessa. O eu real é aquilo que nós somos. É aquilo, assim, nu e cru, né? Nossos defeitos, nossas roupagens, nossas habilidades, nossos pontos a desenvolver, porque eu não gosto de falar defeito. Eu acho que defeito é uma coisa que tá lá, erradinha, zoadinha, e não tem conserto, né? Veio sem conserto. Nós somos uma metamorfose constante, né? Eu sou apaixonada pelo Jung porque ele fala que nós temos potencialidades infinitas
para desenvolver ao longo da vida. Tudo que a gente focar e a gente se predispor a desenvolver, a gente desenvolve, né? Lógico que uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas a potencialidade já está ali para tudo, né? O que muda é o ambiente, as escolhas, as situações, as vivências, e aí sim a gente é conduzido ou conduzimos, quando a gente tem um autoconhecimento em desenvolvimento, a gente consegue conduzir melhor em vez de deixar ser conduzido, né? Então, a gente tem que ter a consciência desse eu que nós somos, esse eu real. O eu ideal é o eu que eu projeto, como você falou. É o eu que eu idealizo, né? Não é necessariamente quem eu sou. Pode ser quem eu quero chegar a ser, pode ser quem eu admiro ou pode ser quem eu invejo. Tudo depende. Tudo depende do que eu distorço, porque a nossa mente ela é danada. Ela adora distorcer as coisas e nem sempre é pro lado mais fácil, geralmente é pro mais difícil, né? Então, a gente sempre acha que do outro é melhor, que aquilo lá na frente é melhor, né? O que o outro tem é melhor. Depois, com o passar do tempo, que a gente vai percebendo que não precisa ser bem assim, né? A gente precisa aceitar quem nós somos e aonde nós queremos chegar. Às vezes a gente quer dar um passo muito maior que a perna e não conseguiu nem o primeiro degrau, não sabe nem como fazer o primeiro degrau. Exatamente, Onde dá o problema. exatamente. E você falando isso, me lembrei de de uma outra palestra que eu ouvi do Sadhguru. Eu gosto muito dele, tá? E ele fala assim: às vezes as pessoas acham, né, esse intelecto, né? Quando se fala em intelecto, é como se a pessoa fosse muito inteligente. Mas, se você tirar todo esse intelecto dela, vamos supor que ela tem esse esquecimento desses conhecimentos, ela pode se tornar uma pessoa estúpida. Então, o que é isso? Isso é inteligência ou intelecto? Não, o intelecto, ele só sinaliza aquela quantidade grande de conhecimentos que a pessoa às vezes só ficou estudando, né? Então, às vezes, vamos pensar assim, dar um exemplo. A família paga para a pessoa cursos de todo tipo, faculdades, cursos de extensão, enfim, paga tudo para aquela pessoa, né? E enquanto tem uma outra pessoa que não tem essa mesma alegria, vai? Porque é uma alegria alguém poder pagar as coisas pra gente, né? Então não tem essas mesmas condições. E essa outra pessoa, ela precisa explorar muito mais da inteligência mesmo dela para muitas vezes sobreviver. Vai dar seus pulos para conseguir levar comida para a família. Então ela precisa ter inteligência para enfrentar esse terreno árduo, né? Esse terreno aí arenoso que ela tem na vida dela. Então ela precisa desenvolver muito a inteligência. A gente também fala muito da inteligência emocional, né? Uma pessoa que tem muito intelecto, muitas vezes não sabe lidar com as pessoas. Então, para você saber lidar com as pessoas, é necessário ter esse outro tipo de inteligência, a inteligência. E quando uma pessoa não consegue assimilar conhecimentos, ela pode ter algum problema o quê? Cognitivo, né? Mas isso é um problema, não é do espírito, isso é um problema do cérebro, do corpo físico da pessoa. Então, ele questionou muito isso, essa questão da inteligência, né? E deu um exemplo lá na Índia, onde tinha uma escola de pessoas ricas, né? E que tinham de tudo, que foram aquelas crianças que tinham de tudo foram colocadas, foram fazer um turismo ou alguma coisa assim, um reconhecimento numa escola de crianças onde tinham crianças mais pobres e tinha lá um bebedouro que ele era muito mais alto que as crianças, né? Chegou lá aquelas crianças ricas, chegaram lá, viram aquele bebedouro super alto e ficaram esperando o professor fazer alguma coisa, pôr algum banquinho, alguma coisa. Já foram lá os outros, o maior abaixou e as menores subiram nas costas e beberam.
Então, poxa, eles já têm essa inteligência de arrumar soluções, né? Então, a inteligência hoje em dia, na verdade, né, nem se fala muito assim sobre esses testes de QI, porque isso daí não vai medir a inteligência de uma pessoa, não é? Mas sim Ok. aquilo que ela é capaz de fazer. Oi. Na pós que eu estou fazendo de É. neuropsicologia, a gente está discutindo bastante isso, né? Porque muito mete-se o pau na questão dos testes neuropsicológicos, testes de QI, essas questões assim. E a gente debate muito isso, né, na pós, com a visão do quê? Para que serve o teste neuropsicológico? É para ver quais são as potencialidades que a gente pode ir ali desenvolver mais, usar para fazer outros caminhos dentro daquelas potencialidades que a criança ou que o idoso, enfim, aí dependendo do problema cognitivo, a faixa etária tiver, e as dificuldades, ver se tem algum tipo de habilitação ou reabilitação que a gente possa ajudar no máximo que for possível, mas sempre respeitando a necessidade das pessoas. Essa questão do teste de QI ainda tem muito preconceito, né? E não se pode ser usado desse jeito, né? Uhum. Aquela pessoa é burra, aquela pessoa é inteligente, né? O QI dela é altíssimo, porque isso é muito relativo. É muito Lá na relativo. terapia, eu tenho engenheiros, eu tenho meninos extremamente bem-sucedidos que não sabem lidar com relacionamento, não sabem lidar com o chefe, Então, tá com crise de estresse, crise de ansiedade, transtorno de pânico, porque é não tem isso. habilidade social, não tem inteligência emocional. É Fica isso aí. tanto no lógico, no racional, na inteligência que a gente acha que é inteligência, mas o emocional tá todo bagunçado. Exatamente. Por isso que não adianta só estudar, precisa usar o conhecimento, né? Usar na vida. Os conhecimentos que a gente adquire, eles precisam ser úteis para que a gente consiga descobrir soluções, né? Descobrir soluções, inclusive para nós, para nosso autoconhecimento mesmo. Como fazer com isso e ficar realmente exercendo a nossa inteligência para atingirmos algo que seja útil para nós, né? E para quem nos rodeia, para o ambiente onde a gente vive, enfim, é aquilo que é mais prático, né? A inteligência, ao meu ver, hoje, ouvindo tantas coisas e ouvindo esses sábios, né, que trazem tanto conhecimento de forma tão simples mesmo, que você vê assim, nossa, a pessoa sabe tanta coisa, mas ela não precisa decorar nada, ela sabe porque ela entendeu as coisas, ela tem entendimento daquilo. Então, quando a gente trabalha a nossa inteligência, né? A gente só vai trabalhar realmente a nossa inteligência a partir do momento que a gente começa realmente a trabalhar a nós mesmos, a nos aceitar, porque aí a gente vai ficar inteiro, não vamos mais ficar fracionados, a gente está inteiro, juntamos os pedaços, eles estão agora todos conosco, somos nós, né? Nós somos realmente hoje. Então, isso faz com que a gente consiga aproveitar melhor a nossa vida, né? E ter realmente a inteligência para aproveitar todos os eventos que acontecem com a gente. Porque isso requer inteligência. Não desperdiçar, né? Possibilidades, oportunidades da vida que a vida nos coloca. A sombra não é um problema a ser resolvido ou um inimigo a ser vencido, mas um campo fértil a ser cultivado. Então, é assim que a gente precisa ver, né? É aquela velha história. Vamos ver sim o positivo nas coisas, mas de uma forma inteligente. Então, a sombra tem o lado bom dela. Assim como o meu inimigo tem um lado bom, não porque ele é maravilhoso, não. O inimigo, segundo o meu ponto de vista, ele é assim, assim, assim.
Mas sob o ponto de vista de uma outra pessoa, ele é de outro jeito. Então, tudo, na verdade, é realmente uma ilusão, né? É uma ilusão da nossa mente. Como que a gente fica tão ligado a suposições e dificilmente a gente se apega a fatos reais? A gente supõe muita coisa do outro. A gente fantasia coisas na cabeça relativas àquela outra pessoa. E, na verdade, muitas vezes nem é aquilo. Não se trata nada daquilo que a gente pensa. O quanto daquilo que a gente pensa é verdade. E isso foi uma coisa que eu ouvi na palestra domingo, né, do Sadhguru, aquela que eu coloquei lá no Facebook. Foi outra coisa que eu ouvi também. Que nós fantasiamos muito. E tudo isso que a gente pensa do outro, que a gente acha que é verdade mesmo, aquilo é real. Isso está nos envenenando, isso. Essa situação que a gente cria, né? Muitas vezes essa situação que nem vai acontecer. A gente está imaginando coisas e estamos nos envenenando o tempo todo. Então é muito sério isso, tá? A gente traz doença para o nosso corpo. E de forma até inocente da nossa parte, né? Mas a gente não vai se furtar a isso. As coisas vão acontecer, não é porque a gente não sabe que as coisas não vão acontecer. Então a gente vai criar doença. Por isso que o mundo tem doença. Então não é o criador que criou a doença. Somos nós que criamos a doença. A doença realmente não existe. É uma criação humana. E por quê? Porque se a gente olhar para trás e estudar a história e ver a história mesmo, essa que contam, que nem é a história completa, né? Porque existem tantos fatos que não são contados, a gente vai ver como a humanidade está envolvida em questões emocionais o tempo todo. As questões emocionais são aquelas que derrubam a humanidade, que acabam com a humanidade. Então, a gente está num tempo hoje que eu vejo um tempo até privilegiado, porque nós estamos tendo muita informação, né? Muita informação sobre essa questão do emocional. Nós nem somos psicólogos, aqui tem a Taina que é psicóloga, não sei se mais alguém aqui é psicólogo, mas nós estamos aqui falando sobre termos e estudando sobre assuntos de psicologia, na verdade. Hoje a gente consegue fazer isso. E não precisa ser muito inteligente para isso. Basta se olhar, fazer pequenas ligações, se olha, faz ligações com o que acontece na sua vida, aí olha para dentro de você mesmo, aí seja um pouco sincero, comece com um pouquinho de sinceridade, aí vai dando passos maiores, vai sendo mais sincero e mais sincero, aí começa a observar o que acontece e vai acontecer um monte de coisas. Vão acontecer sonhos, você vai ver coisas, ler coisas, de repente, opa, nossa, isso é para mim? Resposta aqui, resposta ali, resposta numa ação, numa coisa que acontece, num evento que acontece, uma situação, num animal que te dá uma resposta, porque a gente está atento. Então, nós estamos, na verdade, despertando desse sono profundo, né? E se a gente olhar para trás, existiram algumas pessoas maravilhosas mesmo, que trouxeram muita riqueza para a gente, para a humanidade, né? A gente olha essas grandes pessoas, personalidades que existiram, como Jung, por exemplo, né? E Einstein e todos esses outros que estiveram antes da gente, e que não são muitos. Se a gente vê o tamanho da humanidade, a quantidade de pessoas que existem e que já existiram, é pouca gente se for ver. Mas hoje em dia, nós temos várias pessoas que estão mais despertas. Várias. Diferentemente do passado, tá? No passado tinha alguns, né? Então, ó, quando mergulharmos as mãos em seu solo rico, o solo rico qual? Das sombras, descobriremos as sementes potentes da pessoa que mais desejamos ser.
Então, tudo aquilo que a gente precisa e quer ser, sonha ser, está dentro de nós. Ninguém é igual, né? Não existe uma pessoa igual a outra. A gente pode ser tudo aquilo que a gente quer ser sendo a gente mesmo. A gente pode ser corajoso, corajosa, sendo a gente mesmo. Basta a gente trabalhar isso dentro de nós, com as nossas características. A gente não precisa ser o outro. E seria muito chato se todo mundo fosse igual. O rico de tudo é que cada pessoa é diferente e pode dar sua contribuição na sociedade, na vida das pessoas, né? Nós estamos aqui, eu acho que a gente pode contribuir na vida das pessoas. Então, eu tenho um monte de defeitos, estou aqui. Cada um de nós tem um monte de defeitos e está falando com outras pessoas, e está dando exemplo, está ajudando, né? Isso que é o rico, tá? Eu acho que já está no fim, deixa eu ver. Não. Mas eu acho que hoje os slides estão indo mais rápido. Então, ó, se você não pode enxergar a própria sombra, precisa procurá-la. Então, aqui, tá? O autor, que é o Deepak Chopra, ele nos cutuca mais. Ah, eu não estou encontrando? Vai atrás dela. Começa a procurar. Começa a cutucar. Pequenas atitudes suas. Observa suas atitudes. E cutuca isso, vai atrás. Cutuca que ela vem. E aí a gente consegue descobrir. Nas pequenas coisas, sabe? Nos detalhes mesmo. Quando a gente vai buscar para tudo quanto é lado. E nos detalhes são onde se encontram as nossas sombras mais terríveis. Aquelas que realmente estão nos sabotando. É naqueles detalhes, naquela escondidinha que está ali no cantinho. Porque justamente é ela que nos autossabota. E aí é ela que a gente precisa descobrir, tá? Então, ó, a sombra se esconde na vergonha, no medo, na raiva, no descontrole. Então, se vocês não têm nada disso, nem eu, nós temos que procurar, deve ter, a gente não tá percebendo, tá? Ter um lado sombrio não é possuir uma falha, olha lá, tá aí no que você falou, mas ser completo. Há uma dura verdade a confrontar. Então, é o que a gente é. Nós somos completos desse jeitinho aí. Então, somos completos com a nossa vergonha, com o nosso medo, com a nossa raiva. Precisamos só orientar tudo isso, entender por que está acontecendo essa raiva. Porque por trás dessa raiva tem algo mais profundo. Tem alguma coisa ali que eu não vi. Então, é assim, eu já aceito que eu sou uma pessoa que tem raiva. Tô com essa raiva e eu não consigo parar de ter a raiva. Tá, já aceitei isso, agora eu preciso descobrir por quê. Aí nós podemos lançar mão de algumas ferramentas, né, que nós recebemos aí da espiritualidade por seres que trouxeram as informações para a gente, como por exemplo uma meditação. A meditação ela é perfeita para algumas pessoas, né? Como a Sandra disse da outra vez, pode ser que algumas pessoas não consigam ficar bem na meditação, mas até para isso a gente precisa desconfiar, tá? Por que que eu não consigo ficar quietinho ali na meditação? Eu preciso buscar isso. Nós precisamos ser, sabe, aquela pessoa que não deixa passar nada, que tá querendo descobrir. É que nem aquele cachorro com faro que ele não consegue parar de procurar enquanto ele não encontrar. A gente tem que ser aquele cão perdigueiro, aquele que não para de buscar. E aí a gente vai encontrar, né? Então, naquela vergonha tem algo que provoca isso. É aquele algo que é a raiz. E é aquilo que eu preciso trabalhar. Não é me impor que agora eu não vou mais ter vergonha. Então agora eu vou fazer tudo. Vou daquele jeito, né? Ai, meu Deus.
Não adianta, a gente está se atacando fazendo isso, na verdade, né? Nós não estamos tendo autocompreensão. É igual pegar uma criança e ela tem medo de palco e jogar ela lá no palco na frente de um monte de gente, né? Isso não se faz, não é assim que funciona. Então, nós temos que descobrir exatamente o que faz com que eu tenha a vergonha. Como? A gente vai ter que dar nossos pulos. Ou vai fazer um tratamento, vai fazer atendimento. A Taina tá aí, ela é psicóloga, né, Taina? Vamos fazer atendimento para tentar descobrir. Gosto suspeita de falar, né? Por mim, todo mundo fazia terapia. Então, Então, é, mas, sou suspeita. né? De qualquer Mas forma, eu acho que o próprio fato da gente se reconhecer já é meio caminho andado, Pri. já. Todo mundo chega lá comigo, eu falo que ninguém chega lá e fala, ganhei na loteria, vim dividir com você minha felicidade. Todo mundo chega lá é perdido, né? De tanto jogar a poeira para debaixo do tapete, falar, não, tá tudo bem, É. não, vai passar, vai melhorar, eu consigo, né? E não é só um eu consigo de, de pegar e de não pedir ajuda porque não admite, é porque tá querendo ser um otimista cego. E, ao meu Exatamente. ver, não existe um otimismo cego. Exatamente. Existe uma esperança, sim, de que as coisas vão melhorar, mas eu primeiro preciso saber o que é necessário melhorar. E às vezes eu tô tão perdida que eu não sei por onde eu começo. E quando a gente começa com coisas bem simples, porque eu começo do básico, eu trabalho com a terapia, eu começo falando, né? Eu gosto de falar pra caramba, você sabe disso. Então, às vezes, a pessoa tá tão perdida que ela não sabe nem como que ela começa a falar. O que Aham. ela fala? Vira uma bola de neve. Aí depois ela mesma vai se percebendo, ela mesma vai olhando, e é isso que é nosso trabalho. A gente se perceber, a gente parar de jogar a poeira debaixo do tapete e falar, não, tá tudo bem. Ah, eu não posso ter vergonha. Imagina, eu sou uma marmanja, eu tenho 34 anos nas costas, vou ter vergonha do quê? Não, eu tenho vergonha sim. Mas é preciso começar a me questionar, por que que eu tenho vergonha? Desde quando eu sinto vergonha? É só disso que eu tenho vergonha? Quando, né? Eu sinto vergonha? Em que momentos? Em quais momentos eu sinto vergonha? Alguém falou para mim que aquilo era vergonhoso e eu me apropriei daquilo? Porque até então, alguns tempos atrás, era vergonha a mulher falar o que sentia, o que pensava. Era vergonha a mulher estudar. Há pouco tempo atrás, não era muito, não. E o quanto a gente foi se apropriando disso? De tantas outras coisas aí. Então é muito mais simples às vezes do que a gente imagina, Sim, mas a gente não sabe por onde começar. exatamente. Então, por isso que eu falei da meditação, porque o que acontece? Excelente. Meditação é um dos caminhos, tá? Um caminho maravilhoso é uma terapia, né? Um bom terapeuta, também não é qualquer um, não, tá? Aquele terapeuta que você sente afinidade com o trabalho dele. Às vezes você vai no terapeuta e não tá progredindo, né? Não pode desistir na primeira, viu, Pri? É, Porque às vezes não tem aquela liga, não tem sim, aquela conexão. E isso tem que ficar verdade. muito claro para a pessoa que vai procurar terapia, porque a autossabotagem está muito presente no começo. Exatamente. Porque a gente sabe que vai mexer com coisas que a gente não quer mexer. E é assim mesmo. Até em trabalho mediúnico, quando eu participava de um grupo mediúnico, a pessoa ia procurar ajuda e sentava ali, né, em meio aos médiums ali. Como ela foi buscar ajuda conscientemente, mas dentro dela ela não queria se mostrar. Tinha uma resistência à autossabotagem. Depois de algumas sessões que a pessoa se soltava mais, e aí a gente conseguia fazer o trabalho mesmo. Mas até então, realmente. E a gente é assim mesmo, tá? Se for fazer uma terapia com um terapeuta, vai acontecer isso muitas vezes, tá? Até pra gente, de repente, que realmente quer fazer e vai com esse coração aberto mesmo para fazer, pode acontecer de vir uma autossabotagem, que é aquela sombra que tá lá escondida e nem você sabe.
Por isso que é importante a gente sempre estar de olho em tudo. Por trás de algo que eu acho que é uma característica positiva minha, por trás disso pode ter, na verdade, uma característica negativa. Às vezes eu vejo em mim algo que eu acho que é positivo, mas na verdade não é positivo. É negativo. Então, conforme eu vou fazendo esse trabalho interior, eu vou percebendo isso. Eu vou percebendo esses aspectos meus que me enganam, que tentam me iludir. Muitos aspectos mentais, na verdade, né? A mente ajudando, porque a mente ela quer o quê? A zona de conforto. Ela quer aquilo que é fácil, que é conhecido, que não vai trazer um enfrentamento. E fazer autoconhecimento é estar se auto-enfrentando o tempo todo, mesmo, é entrar em conflito com os seus padrões antigos de pensamento, que estão muito arraigados, né? Então, realmente, gente, fazer o autoconhecimento é uma missão que vai gerar inteligência para a gente. Essa é a conclusão que eu chego, tá? Gera a verdadeira inteligência, que para mim é a inteligência não do intelecto. O intelecto, tudo bem, maravilha. Mas eu estou falando da inteligência do espírito, da mente espiritual, né? Aquela que a gente até estuda nos 7 corpos que nós temos ali, a mente que é espiritual, tá? Aquela mente que ela é regida pelo que é importante para o espírito e não pelo que a nossa mente racional acha que é certo. Acha que tem que ser feito porque aquele é o caminho mais fácil, aquele é o caminho que traz mais retorno material, por exemplo, né? Sendo que a nossa mente espiritual, muitas vezes, ela não está sendo ouvida, tá? E as nossas sombras, elas estão diretamente ligadas com a nossa mente espiritual. É tudo aquilo que o espírito quer que a gente resolva. Mas quem quer se enfrentar? Quem quer? Ninguém quer. A gente quer sucesso, né? Sucesso em tudo. O problema é quando as coisas não dão certo, porque elas não dão. Muitas delas não dão certo. Algumas dão, mas tem aquelas que não dão certo. E aí a gente tem que lidar com a frustração. Aí é um outro problema que chega. Lidar com a frustração não é fácil, também é coisa de gigantes, tá? Na verdade, a gente está aprendendo aqui a ser grandes, na verdade. Porque a gente está dando ouvido para o nosso espírito, né? Então a gente realmente está se empoderando da gente mesmo. E com esse poder interno que a gente tem, nós vamos gerar um automagnetismo enorme. Aquele magnetismo, pessoal, que eu até estudei aí nos áudiozinhos que eu fiz e acabei até parando, preciso até retomar aquele estudo lá, tá? Mas esse magnetismo pessoal, ele só vai existir da maneira forte, né? Porque a gente tem magnetismo pessoal, só que uns têm mais fraco. O poder, quer dizer que aquele poder não exerce tanto fascínio, né? A gente só vai ter esse magnetismo forte se a gente for a gente mesmo, se a gente estiver integrado no que a gente é realmente. Tanto é que tem muita gente aí que até para fazer o mal eles são fortes, porque eles são tanto aquilo que eles são mesmo, que quando eles vão fazer o mal, eles até dão certo. Porque energia, gente, não tem bom e nem não tem ruim. Energia é energia. Então, se um malvado sabe usar energia, ele vai usar. Enquanto tiver aonde atingir, onde se sintonizar, de quem roubar energia, ele vai ter, ele vai fazer. Não é assim? Então, aí a gente cai naquela, né? De não existe vítima. E não existe vítima mesmo. Porém, aí tem um outro lado. Não existe vítima, mas existe o infrator. E aí, quando você é infrator em todos os sentidos, tá?
quando a sua consciência cair em si, sobre isso que está acontecendo, sobre os seus atos, aí você vai gerar uma outra energia dentro de você. Então vamos supor, o cara é o mauzão, ou a mulher, né? É a malévola. Estão lá fazendo os seus desditos, né? E a rodo, e dá tudo certo. Até o dia que eles caírem na real e perceberem tudo que eles causaram ou que estão causando. Aí eles geram uma outra energia. Essa outra energia é o que vai trazer tudo que eles plantaram. Então, energia é energia, tá? A gente precisa cuidar da nossa energia para que a gente possa realmente exercer aquilo que a gente é de verdade perante o mundo, né? Ser a gente mesmo e exercer a nossa liberdade. Só é livre quem é o que é mesmo. Porque quem não é o que realmente é prisioneiro de alguma coisa, tá? Não tem como. Então, ter um lado sombrio não é possuir uma falha, mas sim ser completo, né? Há uma dura verdade a confrontar. Ser completo é isso, é confrontar sempre. Por mais que doa. Quase acabando em nosso horário. Deixa eu ver o que tem aqui ainda. Já está chegando a parte do Robson. Para quem ainda não sabe, tá? Nós vamos pegar um dos vídeos do Robson Pinheiro, que ele fala bastante sobre autoconhecimento, e a gente vai falar, igual eu fiz aqui com esses trechos do livro, eu vou colocar alguns trechos da palestra dele para a gente analisar, certo? E para a gente ver se segundo as bioenergias, né, que a gente estuda, se faz sentido aquilo que ele diz, tá? Então, olhando para as nossas sombras. Nossas atitudes mentais, emocionais e a forma como agimos podem ser os nossos maiores inimigos. Então, olha essa frase. Essa frase é do Robson Pinheiro, tá? Aqui ele diz algo que é uma dica muito rica, muito importante para todos nós, né? Porque atitudes mentais, o que eu costumo fazer? Preciso ver o que eu costumo fazer, estar atento a isso. O que eu costumo pensar, né? Fazer no sentido de pensar, tá? O que eu fico rememorando? Eu olho muito para o passado, eu fico olhando só para o futuro, eu vivo o presente, como eu me relaciono em relação aos meus pensamentos, né? Atitudes emocionais. Então a gente pode até se achar muito equilibrado, mas o tempo todo, emocionalmente, a gente está virado do avesso. Então isso significa que não é bem assim como eu penso. Não estou tão bem assim. Nós precisamos ver os detalhes, tá? E a forma como eu vou agir em relação ao mundo e em relação a mim mesmo. Então, isso é o nosso maior inimigo. Não é o obsessor, por exemplo. Aquele espírito que vem nos obsidiar. Não é o obsessor. Somos nós mesmos. Isso tanto é verdade que até no espiritismo a gente aprende, né? Que toda obsessão começa pela auto-obsessão. Então, isso que ele fala é real. Tem tudo a ver. Tá? Então, primeira dica, olhar para os nossos atos, pensamentos e emoções. Essas que aparecem aí, sem que a gente esteja procurando por algo que a gente não está vendo, tá? A gente vai começar por elas. Que elas vão nos contar muitas coisas, tá? O melhor caminho é encontrarmos formas melhores e ter uma melhoria emocional, social e espiritual. Então, ele mostra o que a gente precisa ficar atento, e aí ele diz: olha, agora que eu já vi isso, não posso ficar de braço cruzado. Eu tenho que fazer algo com isso.
Não é, ah, eu sou assim mesmo. Não, isso não tem nada a ver. Eu não sou assim mesmo. Eu estou desse jeito. E nós somos seres em constante modificação. Cada minuto que passa, a gente está mudando, na verdade. Cada minuto que passa. Então, nós precisamos fazer alguma coisa com esses conteúdos que a gente percebe na nossa atitude em geral, tá? Nesse nosso conjunto espiritual que está aqui encarnado, tá? Então, isso implica em observarmos se a gente, por exemplo, é muito rígido. Eu tenho uma rigidez muito grande, sou uma pessoa muito rígida o tempo todo. Observei isso, descobri por que que tenho essa rigidez. Porque essa rigidez faz com que a vida seja rígida comigo também. Não é energia que eu estou colocando? Rigidez se traduz por rigidez, né? Pessoa que não sabe lidar com a outra pessoa, que trata mal, na verdade, ela vai encontrar essa energia pelo caminho. Não tem como. Ela vai encontrar as consequências desses atos, tá? Então, nós precisamos buscar uma forma de resolver, de melhorar esses aspectos que nós observamos. Deixa eu ver que horas são. Ó, tem mais 7 minutos. Eu acho que vai dar tempo de acabar. Tudo bem? Para vocês? Eu acho que nós vamos conseguir acabar esses slides hoje. Para mudarmos, não podemos ter autopiedade. Alguém falou? Alguém falou alguma coisa? Não, só falei tudo bem, Priscila, desculpa. Tá. Então, para mudarmos, não podemos ter autopiedade. Olha aqui, o vitimismo, né? Quando estamos refletindo sobre nossas atitudes. Então, uma das coisas principais mesmo, que é imensamente importante, é não ficar com dozinha. Coitadinhos de nós, né? Somos tão, sei lá, maltratados, injustiçados, né? Somos muito injustiçados. Não. Por mais que a gente ache isso, nós temos que sair dessa ideia. Não deve ser isso. Sabe? A gente tem que ser objetivo mesmo e saber que isso não é assim. Nós não somos vítimas, né? Tudo que a gente faz foi construído por nossas ações, por nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, é nosso, ninguém tem poder sobre nós, né? Nós temos o poder sobre nós mesmos. Tanto é que quando a gente quer jogar tudo pro alto e virar a mesa, a gente faz isso. E as coisas mudam mesmo. Pessoas saem da nossa vida, emprego muda, a gente muda totalmente a vida, outras pessoas aparecem, pessoas antigas vão embora. Tudo por quê? Porque a gente resolveu mudar, né? Então é assim mesmo. Não podemos nos ver como sofredores, injustiçados, pois isso justifica as atitudes que nos boicotam, né? Então, ele dá um motivo aqui. Quando a gente se sente injustiçado, o sofredor, né? Temos aquela autopiedade, a gente está justificando justamente aquele nosso comportamento que está nos auto-boicotando. E aí, pronto, a gente continua na mesma. Então, se a gente quer romper com isso, a gente não pode dar asas a esse vitimismo que acontece. Que é quando alguém faz alguma coisa pra gente, um exemplo, e a gente acha que essa pessoa está errada. Pode até estar, né? Pode até estar. Lembrando de novo da palestra que eu vi do Sadhguru. Ele mostrou lá no meio da palestra o Hitler. Pôs umas imagens do Hitler falando assim, né, gesticulando daquele jeito dele. Aí ele falou assim: olha, tá vendo o Hitler? Então, o Hitler, ele fazia aquilo que ele achava o mais certo para a humanidade. Aquilo na cabeça dele era o bom, era aquilo.
e ele tinha a intenção boa dele. E está cheio de gente com boas intenções, inclusive nós podemos ter boas intenções. E, na verdade, nós estamos prejudicando o outro. Então, vou dar o exemplo de uma mãe. Ela pode achar que ela está protegendo o filho dela em muitos aspectos. Mas existem situações que ela precisa deixar ele tomar certas decisões, deixar ele agir. Não estou falando de criança, não. Estou até falando de gente grande. Porque mãe é mãe para a vida inteira. Eu que eu diga, né? Tenho 3 filhos. Então, eu também me trabalhei quanto a isso. Porque a minha filha mais nova, para protegê-la, eu achava que eu tinha que ficar falando para ela o que ela tinha que fazer. Até que eu mudei a minha estratégia. Porque eu repensei nas coisas. Isso que eu estou fazendo é uma boa intenção, mas está prejudicando ela. Então, por mais que eu veja que aquilo não vai dar certo, eu posso até colocar para ela alguma coisa, mas deixa nas costas dela tomar a decisão. Ela vai tomar a decisão. E isso é você realmente deixar o outro caminhar pelas próprias pernas dele e parar de ter as suas boas intenções ali. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas boas intenções. O presidente nosso também tem as boas intenções dele. E olha o que ele está fazendo, né? E muitos gostam dele. E a gente vai fazer o quê? Desrespeitar essas pessoas, xingá-las? Não adianta isso. Esse comportamento é um comportamento errado. Mostra o que a gente é interiormente, apenas isso. E a gente está passando essa energia ruim e venenosa em todo o nosso ser, não só nos corpos sutis, mas no nosso corpo físico também, que vai ser o mata-borrão de toda essa energia ruim. Então nós não vamos melhorar o mundo. Como a gente vai melhorar o mundo? Xingando o presidente? Que no nosso ponto de vista é ruim, mas no ponto de vista de outras pessoas é bom? Não é xingando o presidente. A gente vai ajudar de verdade se a gente jogar energia boa para o mundo. Até mandar energia boa para ele, para ver se ele melhora, para ver se ele faz alguma coisa legal. Essa é a real, por mais que a gente não queira. Por mais que xingar, parece que a gente está fazendo sim o que é certo, xingar ele. O não concordar com alguém não significa que a gente odeia esse alguém. A gente só não concorda com esse alguém. Não é aquilo que a gente pensa e que a gente acha certo. A partir do momento, isso é uma coisa para ficar aqui para a gente pensar, tá? Durante a semana. A partir do momento que algo me emociona profundamente, qualquer coisa que aconteça, alguma atitude de uma pessoa, algo que aconteça, enfim, me emocionou, me deixou com as emoções assim, sabe? Aquela coisa que a gente fica encolerizado mesmo. É porque isso mexe comigo, isso está dentro de mim, precisa ser trabalhado, tá? Se eu vejo uma situação e aquilo me deixa fora de mim, vai procurar que tem coisa lá dentro. Essa é uma dica, tá? Então, eu acho que acabou. É isso. Quem quer falar aí? Tá Não, eu falei acabando, mas 10 horas. acabou. Então acabou, gente. É isso. Paramos aqui. Ó, foi além do que eu esperava. Aqui já ainda tá no primeiro encontro. Primeiro encontro eu achei que ia falar tudo isso. No primeiro. Nunca acontece como a gente pensa. Então, gente, eu espero que tenha sido bom para todos vocês, que vocês tenham muitos insights aí, tá bom? Durante essa semana. E guardem isso aí que eu falei, tá? Se emocionou muito com algo, aquilo igual eu que acordei porque eu sonhei com aquela pessoa e eu fiquei, nossa, fui procurar e eu achei. Tá? É assim mesmo.
Ficou doida da vida? É ali. Tá xingando muito o presidente? Mas sabe, com aquela emoção? Vai procurar que é aí, tá? Não é que a gente é igual a ele. Existem coisas que aconteceram, pode ser até em outras vidas, que quando a gente vê situações parecidas, a gente se rebela, né? Então é uma grande dica, tá bom? Então, gente, até quinta-feira que vem. Foi muito bom estar com vocês. Tá bom? E agora vamos Muito parar um pouco. obrigada. Eu que Obrigada, agradeço. Priscila. Foi Eu que muito agradeço. bom. Obrigada. Bom Beijo. mesmo. Beijão, viu, Beijo, gente? gente. Boa noite, gente. Boa Tchau. noite. Tchau, Tchau, tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Ótima aula.